Olá, estamos iniciando a aula número 2 do curso Elaboração e Análise de Projetos, onde nós vamos ver hoje conceitos de projetos de investimento e também a parte de Matemática Financeira 2, que trata principalmente de amortização de empréstimos. Esse curso ele foi estruturado em 10 aulas, e aqui na primeira aula nós mostramos a parte inicial, a estrutura do curso. E agora a gente está dando continuidade. Então, na aula 2, nós vamos ter o primeiro item de hoje, teórico, item 1.4, que é a escolha para um projeto de investimento. Aqui nós temos algumas opções. Nós temos um projeto de substituição, que é quando se realiza troca de equipamentos ou então equipamentos que já estão desgastados com o tempo por novas unidades. Existe o projeto de modernização, que significa a melhoria da eficiência e a produtividade da comercialização dos produtos que a empresa trabalha. Projetos de expansão no item C, para atender uma demanda crescente desses produtos fora produzidos. O item D é projeto de lançamento de um produto, claro que sempre objetivando o lucro e aumento das vendas. Um projeto estratégico que aparece aqui no item E é quando a gente vai investir em novas áreas de oportunidades, incluindo a alteração da sua atividade principal, agregando um novo mercado, por exemplo. O item 6, o F, é projeto obrigatório para atender exigências governamentais, por exemplo, de licenças ambientais, de ordem sindical. Então, quando há necessidade de fazer algum ajuste lá na sua empresa. Existe o chamado projeto intangível, que não serve efetivamente como uma compra de um ativo, mas sim para desenvolvimento, por exemplo, de novos talentos, para a melhoria das condições ambientais dos funcionários da empresa. Mas o maior destaque que está colocado aqui no item H é o projeto financeiro, onde a gente vai estudar a expectativa de receber os retornos desse investimento. Nós vamos ter um projeto financeiro também ações, debêntures de outras empresas, eventual diminuição do custo do capital, mudando as chamadas fontes de financiamento da empresa. Num projeto financeiro ainda tem a utilização de leasing, que é empréstimos para você não aportar um ativo financeiro que acaba sendo, às vezes, dispendioso, e, é claro, no leasing tem os chamados incentivos fiscais. Então, aqui nós temos uma relação aí de tipos de projetos. E nós vamos fazer agora uma apresentação, que é o estudo de caso, e nesse estudo de caso nós vamos tentar ver tabelas. Nós vamos apresentar o chamado fluxo de caixa livre para o acionista, que é essa sigla que aparece aqui em vermelho, para um projeto financiado com recursos próprios da empresa. Esse exemplo ele foi extraído, então, de uma situação de uma empresa americana. Aqui tem as indicações, que é o livro do Titman. E nós temos 4 planilhas. A primeira planilha, que é a planilha A desse projeto aqui, para essa empresa, nós temos as premissas e as previsões. Então, a gente faz um elenco de toda a elaboração dos dados que estão disponíveis. A eventual taxa de crescimento, aqui tem uma estimativa, são estimativas sempre para o futuro. A margem de lucro bruto, aqui tem a definição, que é o lucro bruto dividido pelo número de vendas, essa é a margem que está também estimada. As despesas operacionais, a sua estimativa, a alíquota do imposto, que lá na América é 30%, o investimento de capital ou vendas, que aqui tem uma previsão, né, uma variação de 40% de variação, o capital de giro, que aqui está sendo previsto como sendo 15%, isso acaba dependendo do capital de giro da atividade da empresa.
As vendas do ano, esse é um caso concreto que foi feito em 2007. Então, aqui foi estipulado 1 milhão de dólares americanos. Então, aqui o prazo dos ativos fixos, que tem essa sigla aqui, CAPEX. Aqui está sendo feita uma estimativa para 10 anos. O método de depreciação usado é depreciação linear para esse projeto. O investimento inicial em ativos fixos, 400 mil dólares. A necessidade de um capital de giro, 150 mil dólares. Aqui a gente percebe que é uma proporção, é cerca de 27,27%, o que é necessário para o capital de giro para essa situação aqui dessa empresa. O índice de endividamento é zero, porque a gente está tendo recursos próprios nesse contexto. Taxa de juros no empréstimo aqui tem essa estimativa. E os chamados valores residuais, que é o capital de giro e o ativo fixo, que vai aparecer no valor contábil em tabelas que vêm aqui para frente. Então, aqui é um chamado levantamento preliminar. É a primeira planilha, a planilha A. Depois nós vamos ter, então, a planilha B. Então, aqui nós temos alguns lançamentos. Então, vai do ano de 2007, são 5 anos para frente, até o 2011. As perspectivas de vendas, depois vem o custo das mercadorias vendidas, eles aparecem entre parênteses, porque eles são sempre negativos. Na terceira linha da tabela da planilha B, nós temos a estimativa do lucro bruto, esses anos aí, 2007, 2008. Depois nós temos as despesas operacionais é saída, por isso que os valores são negativos. As despesas que envolvem depreciação linear. Esses números, mais para frente do curso, a gente vai mostrar como que eles são obtidos a partir de receita e de custo. O lucro obtido antes da incisão de impostos, despesas com juros não houve no financiamento, receitas antes dos impostos, depois os impostos, e aí a chamada diferença, né? Quando a gente tem, descontando os impostos, a chamada planilha do lucro líquido, do investimento. Na planilha C, nós vamos ter um balanço patrimonial. Então, também para os mesmos anos, de 2006 até 2011, nós temos o chamado balanço patrimonial. Então, aqui o capital de giro utilizado. E esses valores aqui, eles foram colocados com essa numeração apenas para indicar, quando a gente fala, por exemplo, nesse passível exigível 550 dólares, a gente tem que, lá no final, fazer a conversão para colocar 550 mil dólares. Então, aqui é uma anotação para não ficar carregando muitos zeros. Aqui na planilha C, no balanço patrimonial, nós temos o capital de giro, o ativo fixo bruto, a depreciação, que é sempre um lançamento negativo, o ativo fixo líquido, o chamado endividamento, que não tem porque é capital próprio, aqui tem o capital próprio que foi despreendido, e aqui o passivo que vai precisar ao longo dos anos, de 2006 a 2011. Aqui a gente está apresentando a planilha, apresentando o que acaba aparecendo, o que a gente precisa fazer em termos de leitura da planilha, até chegar nessa linha, que aqui é a linha que se faz depois a aferição, os cálculos, por exemplo, a obtenção do valor presente líquido. Então, nós temos aqui o lucro líquido, aqui tem que juntar a chamada depreciação e a respectiva amortização, aí a aquisição de imobiliário, que acaba acontecendo ao longo do tempo, mudanças de capital de giros também previstas, sempre na fase inicial do projeto, tudo isso gerando essa planilha, esse fluxo de caixa livre para o acionista. Então, esse fluxo de caixa livre para o acionista, ele depois é transformado os valores em dólares, onde esse número quer dizer 550 mil, é uma saída inicial, então por isso que ele aparece negativo, e aqui os chamados retornos do investimento. Na aula 3, nós vamos aprender a calcular
o chamado retorno do investimento, calculando o valor presente líquido, NPV. Não é ainda o objetivo dessa aula. O objetivo é fazer uma apresentação de conceitos. Então, nós temos aqui um investimento de $550 mil, que ele é composto por 400 mil de ativos e mais um adicional, então, que é o capital de giro de $150 mil. Esse projeto ele está prevendo, então, na sua concepção, gerar 1 milhão em receitas durante o primeiro ano de operação e com um crescimento também estimado no projeto de 10% ao ano, num período de 5 anos. Haverá necessidade da empresa por bens imobiliários, adquirindo fábricas, equipamentos. O capital de giro vai crescer porque as vendas vão crescer também, com essa estimativa, uma taxa de 40%. E isso vai fazer com que as vendas nessas estimativas vão obedecer essa projeção de crescimento. Então, aqui, nós temos tabelas, que são as planilhas A, B, C e D, que acabaram gerando, no seu resultado final, o fluxo de caixa livre para o acionista, que é a partir daí que se faz depois o chamado levantamento para o valor presente líquido. Ainda nos aspectos teóricos, sem fazer ainda o cálculo, porque a gente não apresentou no curso a essa altura, a técnica do valor presente líquido. Num estudo de mercado, a gente pode tentar medir a chamada demanda, aquilo que está se prospectando em termos de novo investimento. Aí a gente tem um processo de avaliação, detecção do mercado, propostas de investimentos. Todos os participantes precisam sempre estar bem informados sobre o que a concorrência, por exemplo, está fazendo, estabelecendo e prevendo um cenário futuro. Com a entrada de novas empresas, é claro que o lucro econômico, teoricamente, acaba sendo reduzido e essas empresas vão competir junto ao mercado. Para isso, então, a gente precisa ter uma chamada criação de valor obtidas das análises, refletindo a diferença entre a realidade e as consequências que nós vamos ter captando isso no mercado de concorrência perfeita. E aqui uma formulinha da valorização de um ativo. Então, a valorização de um ativo é o lucro dividido por essa taxa. Eu lembro que lucro é receita menos o custo, então aqui é uma formulinha para fazer a estimativa. E esse K é uma taxa requerida. Essa taxa requerida poderia ser a taxa de investimento ou o chamado custo de oportunidade. Criar um valor é ter, na verdade, uma vantagem competitiva. Também a gente pode entender como sendo afastar os produtos das empresas ou premissas de concorrência perfeita, de forma a fixar preços de produtos diferenciados, agregando para isso a sua qualidade, os seus serviços prestados e, nesse novo empreendimento, atendendo eventualmente determinados segmentos exclusivos do mercado. Essa é uma parte teórica quando a gente fez a apresentação de conceitos. Claro que são citados alguns exemplos, mas não tem cálculos ainda elaborados. A parte 2 da aula, que eu lembro que é uma aula com duração de 50 minutos, são 2 aulas na primeira parte e 2 aulas na segunda parte. A segunda parte vai mostrar a parte de matemática financeira 2, a parte de rendas, que é cálculo de PMT, os tipos de amortização de empréstimos e alguma utilização de planilhas eletrônicas, por exemplo, calculadoras financeiras. Essa aula já está no YouTube, por isso que a gente vai tentar aqui passar de uma maneira mais rápida. Aqui nós temos uma parte que envolve rendas, que envolve cálculo de PMT. Nós temos uma situação onde aqui nós temos a utilização de uma planilha, calculadora. Aqui também a abordagem de um fluxo de caixa, o jeito para fazer na calculadora, o jeito do cálculo feito à mão,
ainda envolvendo a parte de rendas. Aqui o conceito de rendas diferidas, quando se tem um prazo para começar as prestações diferente de 0 ou 30 dias. Uma situação de mercado para a gente estudar as chamadas composições do preço inicial, quando se tem uma entrada, parcelas semestrais, parcelas mensais. O próximo exercício é para agregar formulinhas que envolvem prestações e valor futuro. Também usando a ideia de diagrama fluxo de caixa, né, na chamada leitura na compreensão do problema. E depois, nós temos aqui já problemas com análise de investimentos. Na aula 3, a gente vai detalhar mais o que é o valor presente líquido, o que é esse método, que é, na verdade, uma conta de menos. É o retorno do negócio menos o investimento inicial, tudo isso medido no instante zero. E aqui se tem um problema resolvido, tanto pelo NPV, que é o valor presente líquido, quanto pela taxa interna de retorno, que é uma taxa onde o NPV é igual a zero. Isso vai ser abordado no IRR na aula 4. E aqui tem uma primeira apresentação desse conceito. Análise de investimentos. Aqui também um problema que envolve opções, né? No sentido de estabelecer qual é a opção mais indicada, trabalhando com NPV ou IRR, para fazer um indicativo a partir desse cenário pré-estabelecido. Mais problemas que envolvem taxa interna de retorno, problemas que envolvem NPV, aulas 3 e 4 na parte prática do curso. Aqui, o valor periódico uniforme é uma outra técnica de análise de investimentos que é tirada do cálculo do NPV como ferramenta. E problemas, por exemplo, que envolvem mercado. Fundo de ações, um diagrama fluxo de caixa medido em dias, esse investimento inicial, esse retorno, como fazer a avaliação do negócio usando a opção da taxa interna de retorno, ou então a opção do valor presente líquido, toda a resolução montada, no sentido de tentar estabelecer uma linha de raciocínio, os passos da calculadora, mostrando que esse negócio é viável. E a parte de amortização de empréstimos. Aqui, na amortização de empréstimos, nós temos 5 sistemas. O sistema francês puro, que envolve prestações fixas, periódicas e iguais. Tem a montagem de todo o demonstrativo da dívida, onde a gente preenche inicialmente a coluna dos pagamentos ou das prestações, usando essa formulinha para rendas imediatas. Depois a gente faz o preenchimento linha a linha, preenchendo os juros, a amortização da dívida e o saldo devedor dela, os passos da calculadora, porque isso é feito integralmente pela HP12C, o sistema francês puro, até completar todo o demonstrativo. O sistema de amortização constante, aqui já fala que o abatimento da dívida, a amortização é constante. Agora o preenchimento é feito por coluna, não é mais feito pela calculadora HP12C, então a gente executa a primeira coluna, amortização, a segunda coluna, o saldo devedor, a terceira coluna, os juros, e a última coluna, que é a soma dos juros mais a amortização, dando as prestações aqui decrescentes. O terceiro sistema é o sistema misto, essa sigla é Sistema de Amortização Misto. Ele, na verdade, faz uma média aritmética entre as prestações do sistema francês com as prestações do sistema constante. Só é possível elaborar a coluna dos pagamentos das prestações do sistema misto quando já tiver toda a coluna das prestações do saque. E aí tem o desenvolvimento linha a linha.
fazendo a primeira, segunda, terceira linha, até chegar no valor final. Aqui apareceu um valor residual diferente de zero por causa de arredondamentos que acabam acontecendo quando a planilha é feita com duas casas decimais. Se a gente realizar com todas as casas decimais, isso não acontece. Dois outros sistemas de amortização de empréstimos, para quem trabalha com empresas operando, por exemplo, na Europa, é interessante saber como que é o sistema alemão, e se for com bancos dos Estados Unidos da América, o sistema de amortização americano. Os dois casos são feitos por colunas e têm regramentos diferentes. Aqui nós temos o preenchimento da mesma dívida feita pelo sistema alemão. Primeiro se tem as prestações, a segunda coluna, a coluna das amortizações, e aí a terceira coluna, saldo devedor, e a quarta coluna, juros. Temos as contas feitas do outro lado. E aqui a gente fez a tabela com todas as casas decimais para mostrar que se a gente realizar com todas as casas decimais, na hora de fazer o arredondamento, a gente vai ter zero no final. A apresentação final da tabela deve ser feita fazendo o ajuste, e aí fazendo o ajuste com duas casas decimais, nós teremos aqui a tabela do sistema alemão de amortização de empréstimos. O sistema americano ele é bem simples de entender, temos juros constantes, os pagamentos, paga-se os juros da primeira até a penúltima, o principal na última, a amortização não se abate nada da dívida, só na última fase é que se abate o principal, e esse regramento simples aparece elucidado aqui as suas contas, aqui à frente, para a elaboração das 4 colunas que compõem o sistema de amortização. E é claro que a aula precisaria ter uma situação de natureza prática, que é o sistema francês com correção de prestações ou saldo devedor a partir de determinados períodos. Então, aqui se faz a correção das prestações usando um indicador, e esse indicador costuma ser, por exemplo, a taxa Selic, que aqui é usada no exemplo, mas poderia ser, por exemplo, um índice nacional de construção civil. E aqui, quando a gente faz a correção das prestações e a correção do saldo devedor, no final não vai dar zero, vai dar um valor residual. Então, nós temos toda a elaboração dessa dívida, aqui ela é feita, construída, e para entender o lançamento de todos esses números, aqui tem um roteiro. A gente tem que fazer primeiro, está até colorido, todas as prestações, onde a gente precisa, a partir do P0, colocar esse índice de taxa Selic corrigindo as prestações, por isso que elas ficam de ordem crescente, e depois estabelecendo linha a linha, aqui tem todos os valores, fazendo o preenchimento, então, das prestações, e aí, depois que tem as prestações, a gente vai fazer a primeira linha, calculando juros 1, amortização, saldo devedor, e esse saldo devedor precisa fazer inicialmente sem a correção, depois faz a correção do índice, quando completa a correção, é esse número que vai aparecer na coluna do saldo devedor. Não apenas na primeira, mas também nas demais linhas, até se completar toda a tabela. E aí, completando a tabela, ainda sem os arredondamentos, a gente o faz em termos de arredondamentos com duas casas decimais, e aí com duas casas decimais temos aqui um valor residual. Um pouquinho de planilhas eletrônicas, que faz parte da atividade do trabalho em grupo. Então, aqui tem um exemplo de como usar essa formulinha de antecipação comercial de um título bancário com essas condições, o valor do título, a taxa de juros praticada e o prazo de antecipação, o valor do cálculo na mão, ele é feito em 4 linhas. Aqui tem os passos para fazer esse mesmo problema, utilizando uma calculadora. Então, aqui eu deixei ainda para completar, para a gente treinar em aula, como que isso é feito na HP2C. Lembrando que essa parte de utilização de
memórias é lançar na memória, e lançar os números na memória seria dar o store, STO, e resgatar da memória o recall, RCL. Temos também aqui, ou em tela do Excel ou do Linux, um jeito para resolver esse problema, aí mostrando o que se tem que digitar, e, é claro, ao final chegar ao mesmo resultado que é feito no chamado cálculo da mão. Nessa aula, então, existe a parte 1 e a parte 2. A gente mostrou a parte 1 esses aspectos teóricos, e na parte 2 é as chamadas ferramentas de matemática financeira. É importante a gente destacar o estudo de caso, porque o estudo de caso foi feita a apresentação das 4 planilhas que vão compor o chamado fluxo de caixa livre para o acionista.